Bom, só o fato de não ser ruim já é uma grande vitória pra mim. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Divertidamente 2, novo filme de animação da Pixar dirigido pelo Kelsey Mann. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vocês já ficaram ao mesmo tempo muito ansiosos e com muito medo quando um novo projeto é anunciado, porque essa foi a minha reação quando a Disney anunciou Divertidamente 2, foi lá na D23 deles em setembro de 2022, se eu não me engano. E assim, é simplesmente porque eu gosto muito do filme de 2015, eu acho que ele é não só o melhor filme de toda a história da Pixar, é o meu filme de animação preferido, eu considero uma obra-prima, um filme perfeito, redondo, sem aresta, sem erro algum. Então ele é tão bom que eu sinto um certo receio de qualquer possibilidade de tentar interferir naquele universo. Mas, ao mesmo tempo, assistindo aquele filme, quando eu terminei a sessão dele em 2015, eu vi várias vezes no cinema esse filme, eu não podia deixar de imaginar as possibilidades de história, de novas emoções antropomorfizadas, de novas situações que você poderia criar nesse tipo de história completamente mental, sobre o subconsciente, sobre as emoções, lembranças. Esse é o tipo de história que cutuca no meu núcleo, assim, eu fico extremamente empolgado. Então, naturalmente, quando o Divertidamente 2 começa a ser revelado, começa a ter seus trailers, pôsteres e fotos, eu tô cautelosamente otimista, olhando bem de perto, porque não é um filme que conta com o retorno do Pete Docter, que dirigiu o filme de 2015, ele tá como produtor agora e ele tá bem mais ocupado chefiando a Pixar inteira, então a tarefa do Divertidamente 2 passa pro novato Kelsey Mann, que vem de uma longa carreira como animador e tá dirigindo seu primeiro longa-metragem animado. Esse é meio que um ritual na Pixar, né? Você passa anos como animador, talvez dirigindo alguns curtas, e aí do nada cai no seu colo, PAM! Divertidamente 2, né? Foi assim com o diretor do Toy Story 3 também, se não me engano, isso acontece frequentemente, mas o único elo, assim, né, forte do Divertidamente 2 é o retorno da Maggie LaFalve para escrever o roteiro. Ela também trabalhou no filme de 2015 e ela tá aqui junto com o Dave Holstein. A gente também teve algumas trocas no elenco de voz, foi tudo uma questão de pagamento, o orçamento do Divertidamente 2 tá aí no padrão Pixar de 200 milhões de dólares, isso é preocupante, eu não acho que eles deveriam gastar tanto dinheiro assim com uma animação, mas o investimento certamente está na tela. E 9 anos depois, quase uma década depois do primeiro Divertidamente, num período onde a Pixar está precisando desesperadamente de um sucesso absoluto, né, tanto de qualidade quanto de bilheteria, temos aí o Divertidamente 2, que é uma continuação segura, familiar, mas que ao mesmo tempo, se ela não é tão impactante e sólida quanto o filme de 2015, dá pra dizer que é um sucessor sólido para aquela história, para esses personagens. A história do filme segue a jovem de 13 anos Riley, que ainda conta com seu time de emoções dentro de sua mente. Quando Riley passa por novas descobertas na adolescência e novas amigas, sua mente dá origem a caóticas novas emoções, lideradas pela imprevisível ansiedade. Bom, é fácil adivinhar para qual caminho Divertidamente 2 poderia ir, já que no final daquele filme, apesar de ser uma história bem fechadinha, você acabava assim com uma espécie de easter egg, uma pequena promessa que poderia vir pela frente, quando o painel lá das emoções tem a instalação do botão da puberdade, né? Então, beleza, uma suposta hipotética continuação vai ter que lidar com a adolescência, puberdade, problemas de, né, adolescentes e por aí vai, e é basicamente isso que o filme faz, né? Eu não cheguei a ver os trailers direito, mas eu acho que eles não exploraram muito bem a história, então é tudo uma espécie de surpresa, ainda que, né, você consiga adivinhar cada pedaço da história, cada passo que a personagem vai tomar. É uma história, assim, de adolescente bem batida, bem clichê, bem previsível, mas eu acho que o charme é você ver as emoções tomando o controle por trás de tudo, né? Tipo, se isso aqui fosse um filme normal, se isso fosse... Eu digo normal no sentido de ser só uma história adolescente sem ter o elemento mental das emoções, claro. Então, é divertido como um roteiro
pega aquelas clássicas situações como a menina que fica nervosa perto da veterana que ela admira e você vê por dentro as emoções brigando entre si para ver como é que elas vão reagir, o que elas vão falar, por que elas vão fazer algum barulho engraçado. É um tipo de dinâmica que já era bem presente no filme de 2015 e que volta no full power aqui, com mais emoções, mais personagens. E assim, se a história da Riley, adolescente, jogadora de hóquei, indo para um acampamento de hóquei com as amigas, é bem previsível, é bem fácil de antecipar. Eu sinto que ela não é tão forte quanto a do primeiro filme, que é a da menina que muda de cidade, que vai para outra escola, que não tem amigos, né? Eu acho que ela bate muito mais forte. O que você tem dentro da mente dela com a alegria, tristeza, raiva, medo, nojinho e todo esse novo grupo de emoções, isso é bem bacana também. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de notar como o roteiro da Lefalve e do Harrenstein segue bem de perto a estrutura e a forma do filme de 2015. É quase como se eles estivessem tentando ser tão cuidadosos, tão tipo, olha, não sai dessa linha, que a experiência fica um pouco previsível, sabe? As coisas começam a acontecer, você tem uma emoção que toma conta do painel, o que leva a todas as outras emoções serem expulsas da sala de controle e ficarem perambulando pelo subconsciente, pelas lembranças, pelas áreas diversas que tem por lá. É uma jornada que lembra muito a da alegria com a tristeza no primeiro, né? Mas a diferença aqui é que você tem todas as emoções juntas de uma vez, né? Você não tinha tanta interação da alegria com raiva, por exemplo. Isso é um dos destaques da continuação. Ou o fato de que a tristeza, que é a minha personagem preferida das emoções, né, ela tá muito mais forte nesse filme também. Não que ela esteja deixando a Riley mais triste, mas forte como personagem, dela ter algumas cenas solo, né, ela tendo que resolver uma certa porção da história sozinha. E claro, né, a emergência de novas emoções, a ansiedade, ou vergonha, o tédio e a inveja, se eu não me engano, A ansiedade surge quase como uma vilã, né? Ela é uma antagonista que bate de frente com a alegria muito mais do que a tristeza fazia no primeiro filme, né? O filme de 2015 é quase que um buddy cop, uma comédia, não uma comédia, uma jornada de duas personalidades extremamente opostas juntas com um único propósito. Aqui, a ansiedade literalmente toma controle da sala, expulsa as outras emoções, são emoções reprimidas, como eles falam na história, né? Então é uma história bem interessante nesse sentido, né? De ter duas faces da mesma moeda, da alegria reconhecer que ela tem uma oponente, das outras emoções enxergarem a ansiedade como uma líder também, e tudo isso é muito interessante, sabe? A ansiedade é a personagem, acho que, né, das novidades, assim, a mais curiosa e fascinante da história inteira. Ela rende, né, eu vi o filme dublado e ela tem uma dublagem bem boa até da Tata Werneck. Eu acho que toda a dublagem do filme no geral é muito boa. Eu gosto da Mia Mello como alegria bem mais do que a Amy Poehler, que é uma atriz comediante que eu sinceramente não suporto muito. É um ótimo trabalho de voz, de coordenação, mas os personagens em si funcionam, né? A alegria, raiva, nojinho e o medo estão numa jornada muito parecida com a do primeiro filme e, né, você começa a antecipar os passos, do tipo, beleza, essa é a sequência em que algum personagem do passado da Riley, do subconsciente apagado, vai ajudar os heróis a fazer alguma coisa. Essa é a sequência onde alguma representação de ideias vão ganhar personagens. E isso é muito legal, sabe? Tem dois momentos aqui, sem querer entrar em muitos detalhes, mas a forma como a ansiedade sequestra a imaginação é um destaque. Tem uma vibe meio 1984, quase como se fosse um estúdio de animação. E, em especial, o brainstorm, a tempestade de ideias. Você pode imaginar já o que isso significa. Uma das ideias mais legais e inventivas do filme. Eu fico feliz de ver que, apesar de ser a mesma estrutura de história, você consegue ver onde eles querem te fazer chorar, onde eles querem te fazer rir. Eles preenchem tudo isso com adições, com personagens, ideias e conceitos que você pensa, poxa, isso é muito legal. Brainstorm, abismo do sarcasmo, fluxo de consciência. Agora tem um conceito bem mais complexo nesse filme, que é a criação do eu, do self, como eles falam, né? Isso é um conceito muito legal, muito complexo, que eles até conseguem deixar bem mastigadinho para um público infantil, sabe? Eu sempre achei que o Divertidamente, apesar de ser um filme infantil, tem uma carga de conceito, de emoção e de ideias que é muito mais complicado do que uma animação comum, sabe? Não é Minions. Mas eu acho que eles conseguem fazer um balanço muito bom. É aquele tipo de animação que eu vejo funcionando muito bem
para crianças e para adultos também. Eu acho que ele é bem equilibrado, bem seguro, mas tem seus momentos aí para brilhar, sabe? Eu acho que comparando aí com continuações recentes da Pixar, ele definitivamente está muito acima dos Incríveis 2, que é um repeteco sem vergonha, do Toy Story 4, que eu considero uma continuação bem desnecessária. Eu acho que ele tá meio que naquele nível do Procurando Dory, sabe? Eu acho Procurando Dory um filme muito legal, eu acho um filme inofensivo, eu acho que ele é um filme que pega muitas ideias do mesmo filme, do original, e transforma em alguma coisa nova, apesar de ser previsível. Então, Divertidamente 2, pessoal, padrão de qualidade da Pixar na animação, os designs, os cenários e ambientes do subconsciente são bem criativos, apesar de eu ter sentido falta de alguns elementos do primeiro, né, como aquele Estúdio dos Sonhos que vai ganhar um spin-off na Disney Plus, eu não vejo a hora por sinal, mas no geral, uma boa continuação, não é tão audaciosa, não achei tão emocionante nesse sentido, mas é uma jornada divertida, bacana, tem esses personagens que rapidamente se tornaram ícones, né, e eu com certeza consigo ver mais oportunidades de história, mais possibilidades de explorar esses personagens e essas emoções. Pra Divertidamente 2, eu dou uma nota 8. O filme estreia no Brasil na próxima semana, então deixem nos comentários depois o que vocês acharam do Divertidamente 2, o que vocês acham do primeiro filme e que tipo de história, que tipo de situação renderia uma nova continuação de Divertidamente. Eu fiquei brincando com um amigo meu que eu gostaria de ver uma versão de Seven, do Brad Pitt com o Morgan Freeman, como que seriam os Divertidamente deles lá, resolvendo aquele caso maluco do John Doe. Eu quero um filme dark Divertidamente. Vamos lá, eu acho que isso tem que acontecer. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.